então agora a gente vai explicar aqui a leitura, né, dos resistores SMD, né, como é que funciona. Os resistores SMD, diferente daqueles THT que a gente estava falando anteriormente, eles não vão ter o código de cor, né? Então quando você olhar o resistor SMD na placa, ou até mesmo fora da placa, ele vai ter 3 números ou 4 números em cima dele, como a gente vai ver depois também. A leitura do resistor SMD, ela se torna um pouco mais fácil porque não tem, né, que ficar olhando o código de cores. O próprio número já vai te dizer qual o valor da resistência dele. Como é que a gente faz isso? O primeiro e o segundo número aqui no resistor vão ser números de 0 a 9. E o terceiro vai ser o expoente do número 10 que vai multiplicar esses dois números. Já vai ficar mais fácil da gente entender. O primeiro exemplo aqui, nós temos o número 2, o número 0 e o número 3. Então, seria 20 vezes 10 elevado a 3. De novo, 2, 0 vezes 10 elevado a 3. Então, o resistor SMD ele vai ser assim, né? O número, né, os dois primeiros números, e o terceiro número vai ser o expoente do número 10 que vai multiplicar esses dois números aqui, beleza? Então, nesse caso aqui, nós temos 20 vezes 10 na 3, que daria 20.000 ohms, ou se não, 20 kΩ. Aí, no segundo exemplo, a gente tem 1, 0 e 2. Então, seria 10 vezes 10 elevado a 2, né? 1, 0, que é esses dois números aqui, vezes 10 elevado a 2. Ou, nesse caso, 1000 ohms, ou se não, 1 kΩ. Para valores muito baixos, podem haver letras. Como é que funciona isso? Nesse caso aqui, ó, por exemplo, nós temos 1R0. Então, o que seria? 1R vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, seria 1R vezes 1, que seria 1, né? 1 ohm. Então, o R aqui a gente desconsidera. Beleza? Os resistores aqui com 4 dígitos, eu peço desculpas, tá? Porque aqui eu escrevi 5 dígitos, mas está errado, tudo bem? São 4 dígitos. 4 dígitos, vamos fazer um exemplo aqui que já vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Por exemplo aqui, 4701. Então seria 470 e agora o nosso último número aqui é o expoente. Então é 470 vezes 10 elevado a 1, tá? Então vai dar 4.700 ohms ou 4,7 kΩ. Segundo exemplo, 2702. 270 vezes 10 elevado a 2, ou seja, 27.000 ohms ou 27 kΩ. Aqui segue a mesma regra para o resistor de 3 dígitos, quando forem valores muito baixos. Pode aparecer o R no lugar de um dos dígitos. Por exemplo aqui, 6R7,0. Então seria 6R7 vezes 10 na 0. O R aqui pode ser como se fosse uma vírgula, né? Então 6,7 vezes 10 na 0. 10 na 0 é 1, né? Então 6,7 ohms. Beleza? Então é isso. Resistor com código de cor usa a tabela de cores. E o resistor SMD, você utiliza essa regrinha aqui para encontrar o valor. Existe uma maneira muito mais fácil de você conseguir encontrar o valor, que é utilizando um multímetro, né? Que seria esse cara aqui. Só que é interessante você saber o valor do resistor sem utilizar o multímetro para ver se o que você está medindo com o multímetro é coerente ou não. E também para usar, em alguns casos, a faixa adequada. Por exemplo, esses multímetros aqui mais simples, você consegue comprar eles por um valor bem acessível, coisa de 20, 30, 40 reais. Você já consegue estar comprando um multímetro desses mais básico e vai conseguir te atender para fazer essas medições, tá? Esses multímetros mais básicos, para medir resistência, eles não têm uma escala automática. Então você precisa ajustar a escala que você quer medir, né? Por exemplo, olhando aqui, a gente tem
20 kΩ, 200 kΩ, 2 megaohms e assim por diante. Ou seja, se você botar aqui para medir 2 kΩ e o seu resistor tiver 1 mega, ele não vai medir. Então você vai ter que ir alternando a escala até atingir a escala correta para conseguir medir. Por isso que às vezes, quando você já sabe qual é o código, o valor do resistor, nem que seja mais ou menos, você já vai ajustar a escala correta e vai acertar a medição com muito mais facilidade. Para medir resistência, é como está mostrando aqui na imagem. Uma das ponteiras do multímetro vai numa extremidade do resistor e a outra ponteira do multímetro vai na outra extremidade. Tá? O resistor não importa o jeito que você vai medir. Se tu colocar a ponteira preta no lugar da vermelha e vice-versa, ele vai dar o mesmo valor, tá? Não muda nada. É interessante notar que os terminais de conexões para medir resistência são esses dois aqui, né? No caso, um deles aqui está identificado que é para você medir tensão, resistência ou frequência. Isso aqui pode mudar um pouco de multímetro para multímetro, mas uma das ponteiras tem que estar sempre conectada nesse aqui, que tem o símbolo do ohm, tá? E a outra ponteira no comum, aqui, né? No caso, a ponteira preta normalmente vai sempre no comum. E daí então você conecta as duas ponteiras no resistor e ele vai te mostrar o valor daquele resistor. Beleza? O procedimento para a leitura de resistores THT ou SMD com o multímetro é igual, não muda. Vai ser o mesmo procedimento. Se aqui fosse um resistor SMD, mesma coisa. Conecta as ponteiras sobre o resistor e ele vai te dar o valor, tá? Uma coisa importante é nunca medir o resistor na placa em que ele está conectado, né, no circuito. Porque pode ter algumas coisas, outros componentes, como o capacitor ou até mesmo outros resistores em paralelo com esse resistor, ele vai te apresentar uma leitura falsa. Então, sempre que você for medir um resistor, o ideal é que você tire ele da placa e faça a medição se você tiver em dúvida se esse resistor está ou não queimado. Tudo bem? Bom, pessoal, então essa foi a primeira parte, né, de resistores, no qual a gente aprendeu como fazer a leitura do código de cores para o resistor THT e como saber também, né, o valor do resistor SMD, né, através dos números, e os dois também a gente descobriu também como fazer a leitura com o multímetro. Nos próximos assuntos eu vou estar fazendo umas videoaulas agora de como fazer associação de resistores, como fazer a associação série, associação paralelo, como calcular, né, esses resistores. Então, a gente ainda vai continuar abordando resistores nos próximos vídeos, só que daí agora mais a parte de associação de resistores, beleza? Ah, tá. E se algum de vocês tiver alguma dúvida, né, e quiser colocar nos comentários abaixo, por mais que não seja pertinente ao assunto de resistores, mas tendo a ver aí com eletrônica ou elétrica em geral, e quem quiser então deixar essas dúvidas nos comentários, eu posso estar escolhendo algumas dúvidas e respondendo nos próximos vídeos. Beleza? Obrigado.